Eu tenho estudado o livro de Jó. Jó capítulo 26. Até um dia, conversando com a Isaura, ela falou de Jó, eu falei, Isaura, é o Espírito Santo mesmo, porque eu tenho estudado o livro de Jó. E estudando, lendo, eu estava lendo o capítulo 26, quando me deparei com esses versículos aqui, eu fiquei assim, maravilhada, embasbacada. E falei, que texto lindo! E Deus me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Uma palavra simples, mas que nos fala de alguém que é inexplicável. E Deus colocou no meu coração o tema, a majestade e o poder de Deus. Jó 26, a partir do versículo 7, diz assim: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em dessas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isso são apenas obras dos seus caminhos, e com pouco é o que sabemos dele. O com pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Glória a Deus. Pode aplaudir com Martinho esse Deus. Esse Deus que foi na nova Jó. Esse Deus que revelou a mim e a você. Queridos, esse texto é maravilhoso. E quando eu li esse texto, eu fiquei, gente, na verdade nós não sabemos nada de Deus. Tudo que vemos, a sua majestade é apenas orla. É um pouquinho do que ele é. E ao estudar a vida de Jó, nós podemos também nos impressionar com tamanha fé e quebrantamento deste homem, que suportou as provações, que suportou as tristezas, as tribulações, mas Jó foi aprovado por Deus. Mesmo diante dos momentos de tristezas, e quando você vê que Jó desejou até ter morrido no ventre da sua mãe. E ele amaldiçoou o dia em que a sua mãe lhe deu a luz. Mas em tudo, Jó não foi achado em falta com Deus. Pois mesmo diante do cenário de tristeza, de luto, de enfermidade, um cenário de perdas, um cenário de pobreza, mas ainda assim ele continuava amando o Deus de Israel, e o Deus de Israel continuava sendo seu Deus. Aleluia! Como diz a canção que nós cantamos aqui. Amém. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer também, ele continua sendo Deus. Porque Deus é Deus sempre. Sempre ele será Deus. Ele é Deus. Nada e nem ninguém altera o que o Senhor é. E o que o Senhor é? Deus. Diga bem forte comigo, Deus. Deus. Mais forte, Deus. Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus magnífico. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus santo. Ele é Deus maravilhoso. Ele é Deus incomparável. Ele é Deus tremendo, que apenas por uma ordem sua todo o universo se formou. Tudo se curva diante da grandeza de Deus, porque Ele é Deus. Este era o Deus de Jó. O Deus que também é o nosso Deus. Ele é eterno.
De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é Pai nosso que está nos céus. Ele é Pai do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. Que maravilha! Que maravilha! O Criador do universo é o nosso Pai. Aquele que tem o domínio de todas as coisas é o nosso Pai. Jesus nos ama. Deus nos ama. E nesse texto, Jó descreve a grandeza do seu Deus. É impressionante. Jó diz assim: o Deus que faz com que as nuvens consigam reter água e só desce quando Deus ordena. Você já parou para pensar? Deus faz evaporar, vai para as nuvens, aquilo é condensado e a nuvem suporta. E só desce chuva nos céus quando Deus ordena. O nosso Deus é um Deus de autoridade e poder. E quando Deus diz sim, assim é. Tudo que acontece é pela soberania de Deus, é pelo poder da sua palavra, é pelo poder e a sua autoridade que está em suas poderosas mãos. Sabe que nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é o Deus do terceiro céu. O Deus que está nos céus dos céus, acima das nuvens, acima das estrelas, acima dos homens, acima dos anjos, acima de tudo e acima de todos. Deus está acima do céu dos homens, este que nós conseguimos ver. Deus está acima dos céus dos anjos. E lá no terceiro céu, Ele está sentado no alto e sublime trono. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é um Deus poderoso. Agora, esse Deus que está acima dos céus dos homens, que nós conseguimos contemplar, acima dos céus dos anjos, no terceiro céu, Ele está sentado no alto e sublime trono. Mas nessa tarde, Ele se inclina para receber a minha adoração, a sua adoração. E nós, homens miseráveis, que habitamos na terra dos viventes, mas esse Deus se inclina para ver a minha adoração, inclina para ouvir a sua adoração, inclina para receber dos seus lábios a palavra de gratidão, palavra de amor, porque Ele é Deus. Ele é Deus grandioso. Ele é Deus glorioso, mas não é um Deus indiferente. Ele é Deus majestoso, mas Ele é um Deus humilde que veio habitar no coração dos homens, imperfeitos, miseráveis, indignos como eu, como você. Mas Ele nos ama, nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Esse Deus é digno de ser adorado. Esse Deus é digno de ser aplaudido, porque esse Deus é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi esse poderoso Deus que ordenou o limite às águas. O Deus que formou a luz e as trevas. O Deus que fez o céu e a terra. O Deus que abriu o mar. Esse mesmo Deus poderoso é o nosso Deus. Ele fez o céu e o mar. E Deus que abriu o mar certa vez para que seu povo passasse. E este mar, sendo tão grandioso, majestoso, profundo, ele se curva diante do poder de Deus. Jó diz: esse mar poderoso que quando... Eu não sei você, mas quando eu chego diante do mar, eu fico impressionada. Não é imponente o mar? Não é, Martinho? Imponente? Eu acho lindo, mas tem umas ondas que eu fico para lá e fico para cá. O mar é imponente, mas Jó diz que até o mar, com a sua soberba, ou seja, com a sua beleza, com a sua majestade, se curva diante do Criador, Deus. Se curva tanto, porque lá, para o seu povo passar, o mar teve que obedecer à voz do poderoso Deus. Se abriu e o povo passou no meio, porque Deus é Deus. Lembre também que esse imponente mar
Certa vez, quando Jesus estava com seus discípulos num barco, dormindo, e veio uma tempestade, e as ondas eram muito fortes, e o barquinho ia virar. Apenas uma palavra de Jesus para o mar aquietar, o mar aquietou, e o vento parou de soprar. Porque Deus é Deus. Por uma palavra de Jesus, o mar obedeceu a sua voz. É o que está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 35 e 41. Queridos, o nosso Deus é Deus sobre o mar, sobre os ventos, sobre os vales, sobre as montanhas. Ele é o Senhor do universo. Foi o Senhor que colocou as estrelas no céu, uma a uma. E a Bíblia diz que Ele colocou o nome em cada uma delas. Foi Deus que fez os passarinhos que voam nos céus. Foi Deus que fez os peixinhos que nadam lá no fundo do mar, como também a baleia e todos os seres que existem no mar. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez também a serpente, que nos causa pavor, né, mulheres? Mas foi Deus que fez. O crocodilo. Sim, tudo foi Deus que fez. Deus é único, soberano, Ele é Criador. Nesse capítulo que lemos, Jó termina assim: eis que isso são apenas orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Toda essa majestade, toda essa beleza, toda essa grandeza que podemos contemplar é apenas um pouquinho da majestade, do poder, da grandeza de Deus. Um pouquinho. Mas um dia, eu e você entraremos diante da presença desse Deus, e nós veremos todo o seu esplendor, toda a sua glória, e para sempre nós o adoraremos na beleza da sua santidade, e veremos face a face, assim como Ele é, diz a sua palavra. Se você deseja ver a glória de Deus em todo o seu esplendor, guarde o seu coração em Deus, guarde a sua santidade, e você chegará ao céu, e você o verá face a face, assim como Ele é. Moisés pediu para ver a glória de Deus, viu apenas um pouquinho, e o seu rosto brilhou. Tamanha era a glória de Deus. Se Deus se manifestasse com todo o seu esplendor, eu e você, nesse corpinho aqui, corruptível, nós não aguentaríamos. Mas Paulo diz que o que nós contemplamos aqui é como se fosse um reflexo no espelho. Mas um dia nós veremos Deus com toda a sua grandeza, com toda a sua esplendor. E eu aguardo ansiosamente por esse dia de ver o meu Deus assentado no alto e sublime trono. Jesus, aquele que morreu por mim, com sua veste salpicada de sangue, e a sua coxa direita que está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E um dia, queridos, eu posso contemplar com meus olhos da fé, eu e você, no meio daquela multidão que Apocalipse diz, de vestes brancas, com palmas nas mãos, aclamando, adorando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória, a terra, o céu, porque o céu, a terra já passou e somente o céu existe para os adoradores que amaram o Senhor na sua vida e esperam encontrar com Ele naquele glorioso dia. Assim será para mim e para você. Você diga: eu creio. E eu guardo essa promessa em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
exatamente como Ele é. Toda a sua glória e todo o seu esplendor, porque Ele é o nosso Deus. Dê um aplauso, Senhor. Porque Deus tem muito mais para ser conhecido por você, por mim. Deus é muito mais. O seu poder é incomparável. A sua grandeza é imensurável. Não podemos medir. Assim como Jó, nós servimos um Deus poderoso. Deus é poderoso. O Deus de Jó é o seu Deus. Amém? O Deus de Jó é o meu Deus. O Deus de Jó é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Moisés, que desejou ver a sua glória, de Davi, que era o verdadeiro adorador, um homem segundo o coração de Deus. Mas o mesmo Deus que é o Deus de Jó, que é o nosso Deus, é o Deus de Pedro, é o Deus de Davi, de João, de Paulo. Sim, Ele é Deus de todos aqueles que nele crêem. Ele é Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, e Ele também é o nosso Pai. O salmista Davi, um apaixonado pelo Senhor, disse: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, quebra os cedros do Líbano. Salmo 29, versículo 4 e versículo 5. A voz do Senhor é poderosa. O cedro do Líbano era uma árvore resistente. E essa analogia, o salmista Davi diz que apenas pela voz do Senhor o cedro do Líbano é quebrado. E nessa tarde eu quero te dizer que quando Deus levanta o seu trono e solta a sua voz para te abençoar, nem o inferno inteiro poderá impedir. Porque quando Deus fala, ninguém poderá impedir o agir de Deus. E eu quero ministrar na sua vida nessa tarde que se Deus levanta em seu favor, e se Ele levanta com a voz de vitória sobre a sua vida, o diabo não poderá impedir. Os homens não poderão impedir. Nada e nem ninguém poderá impedir. Porque o Deus de Israel é contigo. O Deus de Israel é a tua defesa. O Deus de Israel te toma pela sua mão direita e te diz: tu és meu filho amado, eu te unjo, eu te protejo, eu te abençoo e declaro sobre a sua vida a minha bênção e a minha vitória. E se Deus diz, está dito. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós podemos confiar nesse amor grandioso e magnífico. Nós podemos confiar nesse Deus que é um Deus de amor e amor poderoso. Jó, diante de tanta tristeza, diante de tanta provação, diante até mesmo os amigos o acusaram achando que ele era culpado da situação que ele estava passando, Jó pôde olhar para o seu Deus e expressar essas palavras maravilhosas que chegam ao nosso coração até hoje, para gigantar a nossa fé, para nós alicerçarmos a nossa fé num Deus poderoso, que tudo pode estar difícil, tudo pode estar ao contrário, mas não importa, Deus é Deus. Não importa, Deus não, o reino de Deus não pode ser abalado. Seu reino é sempre eterno. E se nós fazemos parte desse reino, nós já podemos até avançar, mas jamais ficaremos no chão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O profeta Isaías também
Isaías sabia quem era o seu Deus. Um Deus poderoso. E ele diz: e que conselheiro me ensinou? Ninguém ensina nada a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós, na nossa humanidade, na nossa mediocridade, na nossa falta de fé, na nossa humanidade toda mesmo, achamos que podemos dar uma ajudinha para Deus, ou queremos questionar Deus. Mas Deus é perfeito em todas as suas obras. Sabe por quê, queridos? Deus sabe o final. Eu apenas sei o começo. Deus sabe o começo, o meio e o fim. Talvez a sua história você não consegue enxergar o que Deus tem para você. Assim como eu creio que Jó, nesse momento difícil, ele não conseguia enxergar o final da sua história. Mas preste atenção, não conseguimos enxergar o final da nossa história. Mas isso não é impedimento para nós não enxergarmos a grandeza do nosso Deus. Amém? Amém. Guarde isso em seu coração. Às vezes não conseguimos contemplar o que vem no futuro. Mas isso não pode impedir da gente enxergar a grandeza do nosso Deus. Aqui, quando Jó expressa essas palavras, nada da vida dele tinha sido mudado. Ainda estava na enfermidade, ainda estava sem filhos, ainda estava pobre, sem bem, sem nada. Ele não sabia o que seria da vida dele. Mas isso não impediu Jó de contemplar a grandeza do seu Deus. Deus, Ele sabe muito além dos nossos pensamentos. Pois a sua palavra diz que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Precisamos apenas confiar em Deus. Então Isaías expressa também a sua admiração da grandeza de Deus. Nós podemos ver que coisa tremenda. E podemos dizer: ninguém pode explicar Deus. Amém. Ninguém poderá ser maior do que aquele que sabe de todas as coisas. Ninguém ensina Deus. E às vezes a gente fica: Deus, eu podia fazer assim, Deus. Deus, por quê? Não é? Ou é só eu? Alguém já fez assim? Oh, Deus, por que isso está acontecendo? Quem fez, gente? Manifesta. Ah, graças a Deus, não sou só eu não, né? Deus é perfeito em todas as suas obras. Deus sabe de todas as coisas. E assim como Jó, como Isaías, Paulo também ficou estupefato, admirado e embasbacado diante da visão fantástica do poder de Deus. E assim Paulo exclamou: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ó, Paulo é esperto, assim como Isaías. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória
nosso futuro não era coisa boa não, gente. Mas Deus mudou a minha rota e a sua rota. E como diz a sua palavra, Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse Deus que nos encontrou, nos mudou, nos encheu com seu óleo de alegria, com a unção poderosa do seu Espírito, fez de mim, de você, as mulheres princesas e os homens príncipes de um reino poderoso, o reino de Deus. Se isso traz alegria no seu coração, digo glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto de Paulo expressa está em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Certa vez, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Moisés queria saber quem era Deus. O que eu falo, Deus? Moisés, eu sou o que sou. Ponto final. Foi o ponto final, mano. Deus é, como dizem as pessoas do interior, falam que eles são as pessoas sistemáticas. Não é sistemática, não é outra palavra. Positivo. Moisés, eu sou o que sou. Foi isso que Deus disse a Moisés lá no Monte Sinai, quando Deus se revelou em uma sarça ardente. Deus é Deus. Deus é Deus. Ponto final. A gente precisa saber que Deus é o nosso Deus. Que Ele é soberano, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso. Ponto final. É isso que precisamos saber. E como o apóstolo Paulo nos diz, nós vemos apenas o inimigo, mas um dia vai ser desvendar todos os mistérios diante de você. O que podemos saber é que Deus é muito mais do que a nossa mente humana consegue entender. E o que nós sabemos é muito pouco diante de tudo que Ele é. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos insignificantes, do pó da terra. E mesmo assim, o poderoso Deus, diante da sua sabedoria, diante da sua glória, diante do seu poder, nos chama de filhos. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. E isso é lindo, maravilhoso. É como uma frase, eu lembrei agora de uma frase que era muito em moda. A gente via muito nos carros, nos caminhões, dizendo assim: não sou. Oi, qual palavra isso? Deixa eu ver, para, Luiz. É outra? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não é isso? Não é assim? Nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Oh, maravilha. O que vocês estão vendo aí? Gente, que engraçadinho, vocês viram? Nessa não. Gente, mas isso é maravilhoso. O Deus que fez todas as coisas, que arquitetou o mar, os montes, as estrelas, as constelações, tudo. E você é filho desse Deus, é filha desse Deus. E o mais interessante disso tudo, que você é a obra-prima da criação de Deus. No capítulo 38 de Jó, Deus se revela a Jó e ele mostra toda a sua grandeza. Do versículo 8 ao versículo 11 está escrito assim: quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da mar? Quando eu pus as nuvens com sua vestidura e a escuridão envolvedora? Quando passei sobre ele o meu decreto
abriu-lhes portas e ferrolhos e disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as suas ondas empolgadas. Deus também diz para Jó. Jó falou do poder de Deus, e no capítulo 38, Deus se revela a Jó e lhe fala: Jó, fui eu. Quem foi que encerrou o mar com portas? E que disse para ele: até aqui se vem, diante não. Deus se revelando a Jó. Queridos, quando nós paramos para pensar em quem é Deus, nós tiramos o foco da nossa humanidade, da nossa fraqueza. Então tudo se descortina diante de nós, principalmente nos momentos difíceis das nossas vidas. A gente fica bitolado, olhando os problemas, olhando para nós mesmos, olhando para as nossas condições, olhando para as nossas forças. Aí nada vai. Mas quando nós tiramos o nosso foco em nós mesmos e colocamos, projetamos o nosso foco em Deus, tudo se descortina diante de nós. Porque não podemos olhar para quem somos ou as circunstâncias das nossas vidas. Nós precisamos e temos que olhar para o Deus das nossas vidas. E isso faz toda a diferença. Porque para nós, tudo pode parecer impossível. Impossível para nós. Mas para Deus, este poderoso Deus, nada é impossível. Nada. Porque em Lucas capítulo 1, versículo 17 diz: porque para Deus nada é impossível. Tem algo impossível na sua vida que você tem perturbado seu coração? Tem te tirado a paz? Tem te tirado a alegria? O sorriso nos lábios? Deus nessa tarde diz que para Ele não há nada impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Coloque a sua fé, coloque a sua esperança, coloque o seu amor nesse Deus maravilhoso, e você vai ver, e você verá que tudo se transformará diante de você. Tudo. Há momentos na vida da gente que nós sentimos como Jó se sentiu, em pedaços. Mas quando nós tiramos o nosso foco de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas tristezas, das decepções, das desventuras da vida, e colocamos o nosso foco em quem nós nunca deveríamos ter tirado, que é o Senhor, nós compreendemos que tudo isso é nada diante de um Deus quem nós amamos, diante de um Deus que nós servimos, diante de um Deus que nós amamos, porque só Ele e somente Ele é digno de honra e de glória, e somente Ele poderá mudar a nossa história, poderá fazer com que tudo possa se fazer novo, e que a vitória venha em nossa vida, que a alegria venha em nossa vida, que o milagre que esperamos venha em nossa vida, porque somente Ele, só Ele é Deus, e pode operar na minha vida e na sua vida. Às vezes, queridos, nós esquecemos a quem nós pertencemos, a quem nós um dia entregamos o nosso coração, a nossa vida. Nós esquecemos de que reino nós somos, quem é a razão da nossa existência, e assim nós nos perdemos em nossa humanidade, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. Mas quando nós voltamos à essência, a nossa fé é revigorada, a nossa esperança é fortalecida e a nossa convicção é inabalável. Deus é o primeiro lugar em nossa vida. Amém. E quando Deus volta a ser o primeiro em nossas vidas, nós nos tornamos tão fortes, tão convictos. Não tem homem algum, não tem nada e nem ninguém nesse mundo, nem homem, nem demônios, diabo, ninguém poderá tirar o nosso foco, que é eterno. O nosso foco é Jesus. Amém? O nosso foco eterno é Jesus. Amém.
porque Ele é o amado da nossa alma. E a sua palavra diz que nele somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 39, 37. Deus nos ama. Amém. Nós precisamos ficar com foco em quem nós temos que ficar. Olhar para Ele, somente para Ele. O Espírito Santo de Deus nos ama tanto que Ele veio morar em nós. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nada e nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Diga nada. Nada. E nem ninguém. Ninguém. Paulo diz que nem pecado, nem o mundo, nem os anjos, nem os demônios, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nada nos poderá tirar das mãos desse Rei grandioso e poderoso e santo Deus, que é o nosso Pai. Paulo diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 37 a 38. Tristeza pode se separar do amor de Deus? Não. Pode? Não. Anjos podem se separar do amor de Deus? Não. Demônios? Não. Homens? Não. Enfermidade? Não. Falta de dinheiro? Não. Crise que se estabeleceu no nosso Brasil? Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o nosso nome está gravado nas palmas das suas mãos. E como ele disse, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, ainda que essa mãe se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com essa igreja, Deus nos dará a vitória. Assim como Deus deu a vitória a Jó, a nossa vitória está garantida pelas mãos do nosso poderoso Deus. Se você crê, diga amém. Amém. E dê um aplauso ao Senhor. Queridos, nada pode separar Jó do Senhor. A doença não pode. A perda dos filhos não pode. Perder tudo e ficar pobre também não pode. O abandono dos amigos na hora mais amarga da sua vida também não pode. Nada pode separar Jó de Deus. Nem o cruel Satanás. E esse aí que não pôde mesmo. Porque na sua fraqueza, Jó estava visitando a grandeza de Deus. Era gigante a fé de Jó, que ele chegou a dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, ainda na minha carne, verei a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Gente, que homem! Que fé! Que testemunho de amor e adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Jó expressou isso no capítulo 13, versículo 15, e no capítulo 19, do versículo 25 a 26. Queridos, depois dessa experiência, Jó nunca mais foi o mesmo. Depois de uma experiência sobrenatural, forte, impactante, profunda, pessoal, triste, mas Jó nunca mais foi o mesmo. O que era bom, porque lá no início do livro de Jó, Deus começa a falar que o livro começa dizendo que foram os filhos vão se apresentar diante de Deus, e Jó era temente e se desviava do mal. Depois dessa experiência de tristeza, de fracasso, de angústia, de perdas, Jó
ficou ainda melhor. Depois dessa experiência tremenda que ele teve com Deus, ele ficou melhor ainda, se tornou um homem melhor ainda. A glória da segunda casa será bem maior que a primeira. Foi assim na vida de Jó. Queridos, eu quero perguntar a você: você tem passado por alguma dificuldade ou sofrimento? Amém. Saiba que o seu Deus é poderoso. Amém. Tem intimidade com Deus. Pois o Salmo 25, versículo 14 diz que aos íntimos Ele dará a conhecer a sua aliança. Jó era íntimo de Deus. Até a mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Jó permaneceu firme. E as suas angústias ele apresentava diante do seu Deus. E no finalzinho do livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Amém. Com Deus está o nosso futuro e o nosso destino. Amém. Mas somos nós que escolhemos a Deus. E temos que escolher a Deus mais do que os outros, mais do que as outras coisas. Porque o que nos garante o destino do céu é somente o Senhor, o Deus de nossa fé, o Deus de Jó, que é o meu Deus, que é o seu Deus. Mas o povo de Deus, às vezes, nós queremos escolher tantas outras coisas. A escolha que temos que ter todos os dias é amar a Deus, é servir a Deus. Tem um princípio que eu guardo no meu coração: murmuração não comove Deus, não. O que comove Deus é a adoração. Nos momentos difíceis da vida, não adianta a gente murmurar, não adianta a gente reclamar. O que resolve é a gente adorar. Deus mudou a história de Jó, não foi porque Jó reclamou, não foi porque Jó praguejou, não foi porque Jó amaldiçoou, não, foi porque Jó adorou a Deus. Nesse texto que lemos, diante da sua miséria, Jó levantou sua voz e clamava a grandeza de Deus. E Jó falou isso para os seus amigos, aqueles que vieram consolar, na verdade não consolaram nada, vieram apontar, vieram criticar. Mas Jó se levantou em fé. E mesmo na sua tristeza, mesmo na sua miséria, ele sabia quem era o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Amém. Ele é Deus. Lembre-se, queridos, que a tempestade passa. E depois que passa a tempestade, sempre surge no céu um arco-íris. Ainda que não conseguimos enxergar, saiba, depois de toda tempestade, tem um arco-íris no céu. E eu quero te dizer que a glória da segunda casa na sua vida será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira na minha vida, na sua vida. Naqueles que adoram a Deus acima das dificuldades, acima das circunstâncias. E sabe de verdade quem é Deus. Coloque a sua vida, coloque o seu futuro, coloque o seu coração em Jesus de Nazaré. Ele ama você, Ele cuida de você, Ele morreu por você e ao terceiro dia Ele ressuscitou em glória. Jesus ressuscitou e vive. O Redentor de Jó exclamou: eu sei que o meu Redentor vive. Assim como eu e você podemos exclamar: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele levantará no ventre da terra. Foi assim que o nosso Redentor morreu, ficou lá no túmulo, acharam que ele havia morrido,
Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus, cheio de glória, cheio de majestade. Se Jesus alcançou a vitória, essa vitória foi entregue nas minhas mãos e nas suas mãos. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou? Quem nos amou? Jesus. A nossa vitória está nesse nome. Jesus. Aleluia. Dê uma aplauso, Senhor. Depois de tudo que Jó passou, tudo, Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, versículo 2. Glória a Deus. Amém. E a Bíblia diz que Deus em tudo restituiu a Jó. Em tudo. Em dobro. Tudo que ele tinha antes, Deus lhe deu em dobro. E a Bíblia diz que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. E ao terminar o livro de Jó, no versículo 17 do capítulo 42 está dito: então morreu Jó, velho e farto de dias. Olha o que Deus faz na vida de um homem que o adora. Passou por aqui tudo, mas Deus o restituiu em dobro. Teve filhos, filhas, bois, riqueza, saúde, teve tudo. E depois de viver muito tempo, Jó morreu velho, ou seja, viveu muito tempo ainda, e farto de dias. Graças a Deus. Que final feliz. O que importa mesmo é como no final nós terminamos com Deus. Deus é sempre Deus. Amém. E Ele ama você. Ele nos ama. Viva para Deus como Jó viveu. Amém? Amém. Adorar no deserto, adorar na tempestade, adorar a doença, adorar a escassez, adorar a tristeza, porque a glória da segunda casa será maior. Aleluia. Eu recebo. Amém. Você recebe? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Para sempre será Deus. Amém. Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero te convidar. Se você tem algo para pedir a Deus, para buscar de Deus, eu não sei. Mas se você quer ser como Jó, um adorador, exaltar a grandeza de Deus em qualquer circunstância da sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos adorar esse Deus que ninguém explica, que ninguém pode ensinar, porque Ele é o conhecedor de toda a sabedoria. Ele é o nosso Deus. Pode soltar a canção. Pode vir diante do altar do Senhor nessa tarde.